Bom, gente, então bom dia. A gente finaliza então essa parte juntos, né, das aulas de química aqui do pré. E aí, então, na aula passada a gente começou a ver eletroquímica e a gente parou na parte ali de pilhas e corrosão. E aí não deu tempo da gente fazer os exercícios. Então hoje eu vou começar com a parte dos exercícios e depois a gente vai para a parte da eletrólise, que é a parte que faltou do conteúdo. Então, vou dar uma relembrada só para vocês, né, para vocês não ficarem tão perdidos assim. Então, as pilhas, elas são reações espontâneas que transformam energia química em energia elétrica. Então, a gente tem aqui duas soluções. Deixa eu só colocar meu mouse aqui. A gente tem aqui duas soluções com os eletrodos, né, que são metálicos, é o cobre e o zinco. E a gente tem uma solução com íons de cobre e de zinco também. Um fio condutor, que é por ele que faz, então, que ocorre esse fluxo de elétrons de uma placa para outra. E a ponte salina, por ela passam, então, os íons. Então, tem uma parte porosa aqui no final dela, que é por onde que passam esses íons. E aí a gente viu que o cátodo, então, é o eletrodo que reduz e é o polo positivo da nossa pilha. E é nele que vai aumentar a massa. Então, a gente vê que essa placa do eletrodo, ela tem um aumento de tamanho. Já no ânodo, ele é o eletrodo que oxida e ele é o polo negativo da nossa pilha. E nele ocorre a diminuição da massa do eletrodo. E o fluxo de elétrons o fluxo ocorre do polo negativo para o polo positivo. Então, do que oxida até o que reduz. Porque a gente também viu que a substância que oxida, ela perde elétrons. E a que reduz, ela recebe elétrons. Então, a que perde, manda para outra que recebe. E aí, aqui tem as semi-reações, né? Então, aqui a gente tem um NOx 2+, no cobre, e no fim ele vai ter um NOx 0, porque ele está sozinho. Então, esse NOx reduz, ele diminui. Então, o eletrodo reduz. E aí a gente também consegue ver que ele recebe elétrons, porque tem esse mais 2 elétrons aqui antes da seta. E já o que oxida, então, ele diminui o NOx dele. Quer dizer, ele aumenta o NOx dele. Antes ele era 0 e depois da reação o NOx do zinco é 2+. Então esse NOx aumenta, então indica também que ele oxidou. E esse mais 2 significa que ele perdeu elétrons. Então aí a gente viu como montar a reação global, onde a gente coloca as duas semi-reações e aí a gente vê o que tem de igual nelas. E aí acaba formando a nossa reação global aqui. Aí a gente viu que a diferença de potencial sempre se dá pelo potencial do cátodo menos o potencial do ânodo, e a gente consegue calcular essa diferença de potencial. Para as pilhas, a diferença de potencial vai ser maior do que 0, porque elas são reações espontâneas, então elas naturalmente vão acontecer. A gente não precisa fornecer nenhum tipo de energia para que essa reação ocorra. Então, o delta E, o diferencial de potencial, sempre vai ser positivo. Então, agora a gente começa os exercícios. São 3 exercícios, eu acho, dessa parte de pilhas, e depois são mais 2 a parte lá de corrosão, mas eles são mais teóricos, assim. Então, vamos começar. O ácido ascórbico é uma das formas da vitamina C, que apresenta propriedade antioxidante. Na indústria de alimentos, ele é largamente utilizado como aditivo para prevenir a oxidação. Uma maneira de analisar a quantidade de ácido ascórbico em bebidas é através da reação de oxirredução utilizando iodo. Com base nisso, foi montada uma pilha, conforme a ilustração ao lado,
contendo eletrodos inertes de platina ligados a um voltímetro. Foram mantidas condições padrão para o experimento, e no instante em que se fechou o circuito, conectando-se os fios ao voltímetro, o valor de potencial medido foi de 0,48 volts. Então aqui eu dei um zoom naquela foto. E aí a gente tem que aqui a gente tem a solução de iodo e aqui a gente tem a solução de ácido ascórbico. A informação que a questão nos dá é que o valor de potencial medido no final da reação foi de 0,48. E eles também nos dão a informação de que o potencial de redução do iodo é de 0,54 volts. Então, o que a gente precisa primeiro fazer nas equações, nos exercícios de pilhas, é sempre ver o que oxida, o que reduz, o que é cátodo, o que é ânodo, para a gente montar a nossa equação da diferença de potencial. Então, na questão lá no início, diz que o ácido ascórbico ele possui uma propriedade antioxidante. Então, ele é utilizado para prevenir a oxidação. Então, quando a gente utiliza alguma substância que tem essa propriedade antioxidante, ela faz com que a outra substância não oxide. Ela oxida no lugar dessa substância. Então, nesse caso, o ácido ascórbico, ele oxida. Ele previne que o iodo oxide. Então, ele que vai oxidar. Então, se ele oxida, o iodo reduz. E aí a gente viu que o eletrodo que oxida é o ânodo e o que reduz é o cátodo. E o ânodo é o polo negativo da nossa pilha e o cátodo é o polo positivo da nossa pilha. Então, agora a gente já montou aqui tudo que a gente precisa para resolver essa questão. Por quê? A gente tem a diferença de potencial que se deu no final da reação, que é de 0,48, e a gente tem o potencial padrão de redução do iodo, que é 0,54. Então, a gente tem que o ΔE é igual ao E do cátodo menos o E do ânodo. E a gente tem uma diferença de potencial e um potencial de algum deles, que a gente sabe que, na verdade, é o cátodo. Então, é só a gente aplicar esses valores na fórmula e a gente vê que fica para a gente descobrir o potencial do ânodo, que na verdade é isso que ele pede para a gente calcular o potencial de redução do ácido ascórbico. Então, fazendo isso tudo, a gente chega que o potencial de redução do ácido ascórbico, nesse caso, é de 0,06 volts. Tudo bem nessa questão? Vocês ficaram com alguma dúvida? Foi muito rápido. Tá, então vou para frente. Agora, nessa daqui a gente tem outra pilha. Notem que nesse caso aqui é um pouco diferente do que eu mostrei para vocês. Geralmente se usa a ponte salina para fazer essa passagem de elétrons, e nesse caso não existe uma ponte salina, né? As soluções elas estão juntinhas. Então, vou ler aqui a questão e aí eu falo para vocês como que a gente resolve essa parte. Então, a questão diz que a figura abaixo representa uma pilha formada por uma placa de zinco e outra de cobre mergulhadas em uma solução de seus respectivos sulfatos, conectadas por um fio metálico. Então, o fio metálico é esse aqui. Além disso, existe uma membrana porosa que separa os compartimentos das duas meias células. Então, nesse caso, a gente não tem uma ponte salina, a gente tem uma membrana porosa. O que aconteceu? A Eduarda levantou a mão. Eduarda, tem alguma dúvida? Ou foi sem querer? Tá.
Então, eu vou para frente. Então, a passagem de íons, nesse caso, é pela membrana porosa, não é pela ponte salina. Mas acontece a mesma coisa que acontece lá na ponte salina, acontece nessa membrana porosa. Então, por aqui passam os íons. Então, aqui a gente tem a questão nos dá, né, que o potencial de redução padrão do cobre, que é esse eletrodo aqui, é de mais 0,34 volts. E já o potencial do zinco, que é esse eletrodo aqui, é de menos 0,76 volts. Então, agora a gente precisa ver essa parte do quem oxida, quem reduz e o que vai acontecer neles. Bom, então a gente viu também na semana passada que quanto mais positivo o potencial de redução, é mais fácil dessa substância reduzir. Então, nesse caso, a gente tem um valor positivo e um valor negativo. Então, nesse caso, a gente sabe que o cobre que vai reduzir e o zinco vai oxidar. Então, a gente coloca essas informações aqui, né? Então, o zinco oxida e o cobre reduz. Se ele oxida, ele é o ânodo, e se ele reduz, ele é o cátodo. E aí o ânodo é o nosso polo negativo e o cátodo o polo positivo. E no ânodo há a diminuição da massa e no cátodo há o aumento da massa do eletrodo. Então vamos ler ali as alternativas, porque ele quer que a gente assinale a alternativa incorreta. Então, na primeira diz que, após certo tempo de funcionamento da pilha, haverá um espaçamento da placa de cobre e a diminuição da massa de zinco. Então, a gente vê aqui, né, diz que haverá uma diminuição da massa de zinco, a gente viu que, de fato, isso vai acontecer, e diz que há um espessamento da placa de cobre, que, de fato, vai acontecer. Então, a A está certa. Na B, diz que no cátodo ocorrerá o processo de redução e no ânodo a oxidação. Então, no cátodo vai ocorrer a redução e no ânodo a oxidação. Então, a B também está certa. Na C, haverá oxidação da meia célula de zinco e redução da meia célula de cobre. Então, oxidação de zinco, sim, e redução de cobre, também está certo. Na D diz que durante o processo de oxirredução haverá mobilidade de íons por meio da porcelana porosa. E a gente viu que sim, né? Porque quando existe a ponte salina, o fluxo de íons é por ela, e aí quando tem uma membrana porosa, isso também vai acontecer. Então, o fluxo de íons acontece pela porcelana porosa, por essa membrana porosa, né, que eles chamam de porcelana porosa. E aí, na E, diz que durante o processo de oxirredução haverá um fluxo de elétrons da placa de zinco para a placa de cobre por meio da porcelana porosa. Então, lembrando que o fluxo de elétrons ele ocorre de quem oxida para quem reduz. Então, do negativo para o positivo. Então, de fato, é do zinco para o cobre. Só que esse fluxo de elétrons ocorre pelo fio condutor e não pela membrana porosa ou pela ponte salina. Então, essa é a alternativa que está errada, está incorreta, né? Por conta disso, porque o fluxo de elétrons vai ocorrer pelo fio condutor e não pela membrana porosa. Tudo bem nessa também? Essa foi mais teórica, né? Mas, assim, vocês podem ver que o processo é o mesmo. Então, a gente tem que analisar e determinar as mesmas coisas antes de começar as questões. Então, é só seguir esses passinhos que a gente começa a conseguir resolver as questões. Eu vou para frente, qualquer coisa vocês me avisem e aí eu volto. Então, aqui é o último exemplo de pilhas. Então, diz que a corrosão galvânica ocorre quando dois metais estão em contato na presença de um eletrólito, ocorrendo corrosão preferencial de um dos metais.
Considerando uma pilha formada nas condições ambientais de temperatura e pressão, por um eletrodo de alumínio, imerso em uma solução de alumínio a 1 molar, e o eletrodo de chumbo, imerso em uma solução de chumbo, 1 molar também, são dessas seguintes. Aqui tem um erro de digitação, tá, gente? Tem essas afirmações, a gente tem que ver qual delas que vai ser incorreta, se eu não me engano, nessa questão aqui. Mas lá no final a gente vê certinho o que pede. Então aqui a gente tem as semi-reações, tanto de redução quanto de oxidação. E aqui a gente consegue ver então que o potencial de redução do alumínio é de menos 1,66 volts e do chumbo é de menos 0,13 volts. Então, a partir dessas semi-reações, a gente consegue resolver aqui e ver qual dessas afirmações são corretas ou não, né? Então, vamos começar. Na primeira diz que a diferença de potencial da pilha é de menos 1,79 volts. Então, aqui a gente tem as semi-reações. Então, aqui a gente tem uma que é menos 1,66 e a outra é menos 0,13. Então, a mais positiva é a que reduz e a outra é a que oxida. Nesse caso, não tem nenhuma positiva, né? Mas o menos 0,13 é mais perto do zero do que o menos 1,66. Então, o chumbo vai reduzir e o alumínio vai oxidar. Então, o chumbo reduz, o alumínio oxida. Então, se o chumbo reduz, ele é o cátodo e o alumínio vai ser o ânodo. E aí a gente viu, então, que a diferença de potencial é o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Então, colocando os valores aqui, a gente chega que essa variação de potencial padrão de redução é de mais 1,53 volts, né? Então, ela é espontânea, porque ela é positiva. E aí, a gente viu, então, que essa alternativa aqui está errada. Tá tudo bem com a minha imagem? Tá aparecendo para vocês tudo bem certinho ainda? Para mim tá meio estranho aqui. Tá. Então, vamos para frente. Então, a gente viu que essa alternativa aqui, ela está errada, porque, na verdade, a diferença de potencial dessa pilha vai ser de mais 1,53 volts. Na segunda, então, diz que a semi-reação que ocorre no ânodo é essa daqui. Então, a gente viu que, de fato, o alumínio é o que oxida e que fica no ânodo, né? Mas, então, a gente também precisa lembrar o que significa oxidar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso. Então, quem oxida perde elétrons. E também diminui a massa. E aumenta o seu NOx. Então, nesse caso aqui, a gente tem que o NOx do alumínio antes era 0, porque ele está sozinho. E depois ele é mais 3. Então, o NOx aumentou. Então, está indo de acordo com isso daqui. Mas ele também perde elétrons. Então, aqui a gente tem o alumínio, que resulta nos íons, né, Al3+, mais 3 elétrons. Então, esse mais 3 elétrons depois da seta indica que também ele está perdendo elétrons. Então, por conta disso, a gente consegue ver que sim, que de fato essa é a semi-reação que ocorre no ânodo. Lembrando que a equação que foi fornecida pela questão é essa daqui, que a gente sempre considera naquela tabela que eu mostrei para vocês de potencial de redução, sempre vai ter a equação de redução do elemento, mas pode ser que ele oxide, então a gente precisa olhar ela ao contrário. Porém, se a gente olha ela ao contrário, que foi o que de fato aconteceu, né? Isso daqui é a reação de redução do alumínio, mas na verdade ele oxidou, então é o contrário. Só que nesse caso aqui, quando a gente inverte a nossa reação, o potencial não muda, porque a gente está sempre utilizando o potencial de redução. Então, a equação muda,
mas o potencial não, ele continua sendo menos 1,66. Então, essa alternativa aqui está certa. Na 3 diz que o chumbo é o cátodo da pilha. E aí a gente viu lá na primeira alternativa que sim, que o chumbo reduz, e aí se ele reduz, ele é o cátodo da pilha. Então também está certa essa alternativa. E na 4 diz que a reação global da pilha vai ser isso daqui. Então agora a gente tem que montar a reação global da pilha. Então aqui a gente viu que quem oxida é o alumínio e ele é o ânodo e ele perde elétrons. E o chumbo reduz, ele é o cátodo, recebe elétrons e reduz o NOx. Então, e a gente viu também, né, que a reação de oxidação do alumínio é o contrário dessa e a do chumbo vai ser essa daqui, porque ele de fato vai reduzir. Esse a gente vê, a gente tem um NOx de 2+ no chumbo antes e depois ele vai ter um NOx 0. Então, o NOx dele diminuiu, então essa daqui é a reação que ocorre no cátodo. Então, a gente tem essa semi-reação do alumínio e essa semi-reação do chumbo. Para formar a reação global, a gente precisa tirar os elétrons. A gente precisa cortar essa quantidade de elétrons, porque a quantidade de elétrons perdidas pelo ânodo tem que ser a mesma quantidade de elétrons recebida. Tá, deixa eu voltar lá. Por que ficou mais 1,53? Então, a gente tem o potencial do cátodo, que no caso é do chumbo, que é esse menos 0,13, menos o potencial do ânodo. Então, a gente tem menos 1,66. Esse menos com esse menos, quando a gente faz a multiplicação aqui, ele vira um mais. Então, a gente tem menos 0,13 mais 1,66. Aí fica mais 1,53. Tudo bem? Tá. Sem problemas. Acontece. Vamos para frente. Então, aqui a gente chegou nas semi-reações. Então, aqui a gente tem que ter a mesma quantidade de elétrons, porque a mesma quantidade de elétrons que o ânodo perde, o cátodo precisa receber. Então, não pode ter elétrons ali tendo esse fluxo de elétrons e o cátodo não recebendo esses elétrons. A gente precisa igualar essa quantidade, até porque na reação global não entra a quantidade de elétrons. Então, o que a gente precisa fazer? Esse aqui a gente tem 3 elétrons e aqui a gente tem 2 elétrons. A gente multiplica essas equações. Então, essa equação aqui a gente multiplica por 2 e essa a gente multiplica por 3. E aí a gente vai chegar nessa reação aqui. Então, duas moléculas de alumínio formando 2 íons Al3+, mais 6 elétrons. E aqui a gente vai ter 3 íons chumbo 2+, mais 6 elétrons, formando 3 moléculas de chumbo. Então, tirando os elétrons aqui, a gente chega que nossa reação global é 2 alumínios mais 3 chumbo 2+, resultando em 2 alumínios 3+, mais chumbo. Então, essa é a nossa reação global. Então, essa daqui está errada. Então, tudo bem nessa daqui, de fazer multiplicação, de cortar o número de elétrons. Aqui a gente soma ela só, tá? Só somar mesmo. O que ficou antes da seta, a gente coloca antes da seta, e o que está depois da seta, a gente coloca depois da seta. Tá. E aí, então, a gente precisava achar as afirmações incorretas. Então, as incorretas foram a 1 e a 4. A 2 e a 3 estão certas. Então, aí a gente viu o processo de corrosão.
E a gente viu que existem algumas proteções, algumas coisas que a gente pode fazer para estar protegendo o nosso metal da corrosão. E a gente viu que é a proteção anódica, a galvanização, a proteção catódica e a folha de Flandres. Então, só lembrando que a cada uma delas, a proteção anódica é aquela em que a gente faz, por exemplo, a pintura de metais, e aí essa tinta, ela impede que o nosso metal fique exposto à umidade, ao oxigênio, enfim, e ele não oxide. Então, nesse caso, nada vai oxidar ali. Então, a tinta não oxida e nem o metal oxida. Já na proteção catódica, a gente sempre vai ter a oxidação de algum metal, só que não do metal que a gente não quer que oxide, né? Então, a gente coloca metais de sacrifício para que esses metais que têm uma facilidade maior de oxidar do que o nosso metal de interesse, eles oxidem no lugar do nosso metal. E aí, um exemplo de proteção catódica é a galvanização, onde é feito toda a cobertura do metal por zinco, se eu não me engano. Acho que é zinco. Então, faz toda essa proteção. Então, não fica nada do metal exposto. Já na proteção catódica, enfim, nos outros tipos de proteção catódica, geralmente são colocados só pedaços de metal na nossa superfície, que aí é esses pedaços que vão oxidar. E já a folha de Flandres é aquela que é revestido as latas de algum metal, só que a partir do momento que a gente corta, amassa, enfim, o metal fica exposto e ele oxida. Então, eu trouxe aqui os exemplos para vocês, né? Então, proteção anódica, proteção catódica, galvanização e a folha de Flandres. Então, aqui também tem alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo é uma forma de proteger o metal contra a corrosão é conectá-lo eletricamente a um ânodo de sacrifício. Este deve ser um metal mais facilmente oxidável do que o metal de que se quer proteger, um metal menos facilmente oxidável do que o metal que se quer proteger, o mesmo metal que se quer proteger, uma pintura, um metal com um potencial de redução maior do que o metal de que se quer proteger. Bom, então vamos olhar cada uma delas, né? Primeiro, o que a questão quer que a gente resolva, né? Então, primeiro ela quer que a gente resolva um problema onde a gente tem um metal e a gente quer utilizar um metal de sacrifício. Então, para começar, essa questão aqui, a que fala sobre a pintura, ela até está certa, porque, de fato, a pintura protege o nosso metal. Porém, a pintura ela não serve como metal de sacrifício. Então, ela não está certa. Mas a pintura é, sim, um procedimento que a gente pode fazer para proteger da corrosão. Porém, ela não se trata de um metal de sacrifício. O que acontece com o metal de sacrifício? Ele oxida no lugar do metal que a gente não quer que oxide. Então, ele precisa oxidar mais fácil do que o metal que a gente quer proteger. Então, é a letra A que está certa. Por que a B não está certa? Né? Porque se ele for menos facilmente oxidável do que o metal que a gente quer proteger, o metal que a gente quer proteger é que vai oxidar. E aí esse metal de sacrifício vai reduzir. E ele deixa de ser um metal de sacrifício. Porque ele é um metal de sacrifício porque ele oxida no lugar do outro, né? Já na C diz que deve ser o mesmo metal que se quer proteger. Se for o mesmo metal, ele também não vai servir como metal de sacrifício, porque aí tudo vai oxidar da mesma maneira. E na E diz que um metal com potencial de redução maior do que o metal que se quer proteger. Bom, a gente viu que quanto maior o potencial de redução, mais fácil é esse metal de reduzir. Então, se o potencial de redução for maior, esse metal de sacrifício vai reduzir e não oxidar no lugar dele. Então, a letra A é a letra certa, a alternativa certa, né? E aí, na outra questão, diz que a proteção de um elemento de aço contra a corrosão mediante a aplicação de uma película de zinco,
que por ter um potencial mais negativo que o aço atua como ânodo e é consumido no lugar deste, denomina-se desaeração, galvanização, hidratação ou oxidação. Bom, então, esse processo de proteção é a galvanização e faz com que o zinco oxide no lugar do aço, né? Então, a alternativa certa é a letra B. Tudo bem nessas, elas foram bem teóricas, foi só mais para vocês se habituarem com essas questões mais teóricas. Porque, assim, as questões que sobraram da apostila, que eu acabei não trazendo para cá, elas são bem teóricas. Então, é só realmente entender esse processo, determinar o que é ânodo, o que é cátodo, e aí consegue resolver essas questões. Então, agora a gente vai para frente, que aí é o conteúdo de hoje, conteúdo de eletrólise. Bom, então eu falei para vocês que as reações de oxirredução, elas podem ser espontâneas ou não espontâneas. E aí o primeiro caso que a gente viu foram as pilhas, que elas são reações espontâneas. E agora a gente vai ver as eletrólises, que elas são reações não espontâneas. Então, dessa forma, a gente precisa fazer algo de fora dessa reação para que ela ocorra, porque naturalmente ela não vai acontecer. Então, se a gente monta uma eletrólise sem uma fonte de energia, a gente pode deixar ela ali a vida inteira parada, que ela não vai acontecer, porque ela não tem um potencial, uma diferença de potencial positiva. Então, ela não é espontânea, então ela não vai acontecer. Então, nesse caso, a gente sempre, a eletrólise, né, ela sempre vai transformar energia elétrica em energia química. A pilha transformava energia química em energia elétrica. E a eletrólise transforma energia elétrica em energia química, para que essa reação ocorra. Então, na eletrólise, a gente tem uma solução. Notem que nesse caso aqui, não há uma separação das soluções. É tudo a mesma coisa. Então, a gente tem uma solução iônica, e aí esses íons em solução a gente chama de eletrólitos. Então, uma solução com eletrólitos, uma solução iônica aqui. Então, vai ter íons positivos e íons negativos. E aí a gente vai ter os eletrodos, que ficam aqui. Então, a gente tem um eletrodo positivo e um eletrodo negativo. E a gente tem um fio condutor. Só que esse fio condutor, ele é ligado em alguma fonte de energia. Ela pode ser uma pilha, uma bateria, um gerador, um condutor, enfim, precisa ter uma fonte de energia para que essa reação ocorra, porque ela não é espontânea. Então, como nessa solução vão ter íons positivos e negativos, e a gente tem um eletrodo positivo e um eletrodo negativo, os íons, eles se ligam, eles ficam próximos aos eletrodos. Então, nesse caso, não vai ter o aumento de um eletrodo e a diminuição de outro eletrodo. Vai ter uma separação de íons ali na solução. De um lado vão ter os íons positivos e do outro lado vão ter os íons negativos. Os íons negativos, eles se juntam ao eletrodo positivo. E os íons positivos, eles se juntam ao eletrodo negativo. Então, o eletrodo que possui os ânions, que são os íons negativos, ele é chamado de ânodo. E o eletrodo que possui os cátions, que são os íons positivos, ele vai ser chamado de cátodo nesse caso. Então, continua tudo igual. Porém, tem uma diferença que são os polos. O que antes era polo positivo passa a ser polo negativo. E o que antes era polo negativo passa a ser polo positivo. Então, no cátodo,
vai continuar acontecendo a redução. Então, o eletrodo que reduz continua sendo cátodo, como nas pilhas. Porém, nesse caso, o cátodo agora é o polo negativo. Lá na pilha, ele era o polo positivo, mas na eletrólise ele é o polo negativo. E o ânodo continua oxidando, porém, nesse caso, ele é o polo positivo da nossa eletrólise. Então, por exemplo, se a gente tem uma solução de NaCl, né? Então, aqui a gente tem o íon positivo, né? Que é o íon que tem o maisinho aqui. E aqui a gente tem o íon negativo da solução. Então, o positivo se une ao polo negativo. E o negativo se une ao polo positivo. E por que isso acontece? Quando a gente tem, por exemplo, o NaCl, né? Agora a gente tem que imaginar a parte dos elétrons deles. Então a gente sabe que eles têm camadas, enfim. E aí, seguindo lá a regra que é um elétron, na verdade um átomo, né? Ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência para ele estar estável. A gente sabe que numa ligação entre Na e Cl vai ter eles vão compartilhar um elétron, e aí, quando eles se separam, esse elétron ele vai ficar com o cloro. Porque não é que vai ficar com o cloro, mas quando eles se separam, o Na fica mais, então ele fica com um elétron a menos, e o Cl ele vai ficar com um elétron a mais. Então, eles não estão estáveis, porque eles são íons. E aí, a eletrólise faz com que eles fiquem estáveis. Então, se o Na está faltando um elétron para ele ficar sem cargas, ele se junta ao polo negativo e ele reduz, nesse caso, para ele receber um elétron. E já o cloro, ele tem um elétron a mais. Ele é um Cl-, então ele tem um elétron a mais. Ele se une ao polo positivo para ele doar esse elétron e ficar um Cl, ficar sem carga também. E é por isso que os íons trocam dessa vez, né? Então, o positivo se une ao polo negativo e o negativo se une ao polo positivo. E aí, nesse caso, o cloro que perde elétrons. E aí, o fluxo continua sendo do polo positivo para o polo negativo. Mas, nesse caso, o fluxo ocorre do eletrodo que ele ocorre por exemplo, do cloro para o sódio. Então, ele ocorre do eletrodo que oxida para o eletrodo que reduz. E aí, eles ficam estáveis. Tá? Então, a única coisa que muda é a questão do polo. Então, o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo agora. E aí, a eletrólise, ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ser a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea, ela é quando os íons livres em solução, então, esses íons que vão se juntar aos eletrodos, eles vêm de uma substância fundida. Então, é uma substância que antes era sólida, ela passa pelo processo ali de fusão, ela vai para o líquido, ela se encontra na fase líquida, e aí esses íons ali em solução são desse processo, então é uma substância fundida. E já a eletrólise aquosa é aquela onde os íons livres eles estão em solução aquosa. Então, por exemplo, a gente pode ter uma solução de NaCl fundida, então pega o sal, funde ele e aí faz essa eletrólise ali dentro. Ou a gente pode pegar um copo de água, misturar o sal e aí fazer a eletrólise dentro desse copo. E ainda a gente pode ter eletrodos inertes e eletrodos ativos. Os eletrodos inertes são aqueles que não participam da reação
E os eletrodos ativos são aqueles que participam da reação. Então, na eletrólise ígnea, a gente tem que considerar a reação que ocorre no ânodo e a reação que ocorre no cátodo. Mas ainda a gente tem, para montar nossa reação global, a gente tem que considerar a dissociação do sal. Porque a gente tem uma solução que veio do processo de fusão dessa substância. E nesse processo, esses íons se separam e formam Na+ e Cl-. Então, a nossa reação global, nesse caso, fica o que a gente tinha antes. Então, antes a gente tinha NaCl. E depois a gente tem a formação de Na+ e Cl2. Tudo sem carga, dessa vez. Porque na eletrólise, a gente quer fazer com que esses íons eles fiquem sem carga, né? Então, ocorre essa passagem de elétrons para que eles voltem a ficar estáveis. Então, aqui nesse caso, precisa tirar todos os elétrons e os íons aqui, eu acho, isso. Então, aqui eu coloquei em vermelho o que vai sair dessa reação. E aí, o que fica antes da seta é só o 2NaCl, e depois da seta, então, fica o 2Na e o Cl2. E aí, aqui continua sendo o cálculo do diferencial padrão de redução, continua sendo do ânodo, do cátodo menos do ânodo. Então, aqui a gente tem nosso cátodo e aqui a gente tem nosso ânodo. Então, vai ficar menos 2,71 volts, menos 1,36. Então, esse menos com esse mais, quando a gente faz a multiplicação, fica menos. Então, fica menos 2,71, menos 1,36. E aí, essa diferença aqui vai ficar menos 4,87. Nesse caso, a variação de potencial fica negativo, porque a eletrólise é um processo não espontâneo. Então, esse resultado negativo nos indica isso. E aí, o que acontece? Se esse é o diferencial do potencial ali, né? Essa é a diferença de potencial, a fonte conectada nessa eletrólise, ela precisa fornecer, no mínimo, essa quantidade aqui, só que positiva. Então, para essa eletrólise ocorrer, a gente precisa fornecer, no mínimo, 4,07 volts para ela. E aí ela acontece. Se a fonte não for o suficiente para fornecer essa quantidade de volts, a eletrólise continua não acontecendo. Já na eletrólise aquosa, a gente precisa considerar também a água e os processos que acontecem com a água, porque a água pode reduzir ou oxidar. E ainda ocorre a autoionização da água. Então, quando a água reduz, ela tem essa reação aqui, e quando ela oxida, ela tem essa semi-reação aqui. E a autoionização da água é essa daqui, né? Que a água ela forma íons H+ e íons OH-. Então, quando a gente tem uma eletrólise aquosa, vai ocorrer naturalmente essa autoionização da água. Então, além dos íons da substância, a gente ainda vai ter os íons da água. E a água ela pode tanto reduzir quanto oxidar. Então, a gente precisa saber se quem vai reduzir é a água ou os cátions da solução, e quem vai oxidar vai ser a água ou os ânions da solução, da substância, no caso, né? E aí, como que a gente vê isso? Aí a gente chega numa outra tabela. E aí,
Essa tabela, então, ela fala sobre a facilidade de descarga de cátions. Ou seja, quanto maior essa facilidade, mais fácil é dele reduzir. E quanto maior essa facilidade de descarga dos ânions, né, mais fácil ele é de oxidar. Então, por exemplo, o ouro, a platina, mercúrio, prata, cobre, níquel, cádmio, chumbo, enfim, todos esses que ficam acima da água, que é o H3O+, eles reduzem quando em solução aquosa. Então, em eletrólises aquosas, esses íons aqui, eles reduzem antes da água. Então, quem vai reduzir vai ser eles. Já os que ficam abaixo da água, então alumínio, magnésio, sódio, cálcio, todos esses daqui, é a água que vai reduzir no lugar deles. Então, a gente precisa considerar a equação de redução da água e não mais desses cátions aqui. E nos ânions é a mesma coisa. Cloreto, brometo, iodeto e o sulfato, eles oxidam antes da água. E já o nitrato, sulfato, clorato e fluoreto, eles oxidam depois da água. Então, nesse caso aqui, é a água que oxida, e não esses íons aqui. E aí, como é que fica? Então, quando a gente tem uma solução aquosa de NaCl. Então, só voltando aqui, é NaCl. Então, o sódio fica abaixo da água e o cloreto fica acima da água. Então, nesse caso aqui, a água vai reduzir e o cloro vai oxidar. Então, o sódio não reduz, nesse caso. O íon que vai se juntar ao eletrodo positivo, ao eletrodo negativo, desculpa, é a água e não o sódio. E aí, nesse caso aqui, então, a gente precisa considerar as reações de dissociação do sal e da água, porque isso vai acontecer. Então, a gente tendo uma mistura de água com sal, na solução a gente vai ter íons Na+, Cl-, H+, e OH-. E agora a gente precisa ver quais são as reações que vão acontecer no cátodo e no ânodo. No cátodo, pode ser que se junte ou o sódio ou a água, o H+ da água. Então, a gente tem aqui as semi-reações que podem ocorrer no cátodo. E aqui a gente tem as reações que podem ocorrer no ânodo, que é a do cloreto e do OH-. E aí, a gente viu que, nesse caso, vai ocorrer a dissociação e quem que vai reduzir vai ser a água e quem vai oxidar vai ser o cloro. Então, aí a gente pega só as reações que vão acontecer, que é a dissociação, a água e o cloro. E aí a gente vem para montar nossa reação global aqui. Esse daqui, como era muita coisa, eu tentei alinhar as setas, tá? Para a gente conseguir ver o que vai ficar antes e o que vai ficar depois. Então, vai acontecer a dissociação do NaCl e a dissociação da água. No cátodo vai ter a redução do H+, e no ânodo vai acontecer a oxidação do cloreto. Aí agora vendo tudo que tem de igual nelas, né? Então, tem esse 2Cl- depois, e aqui tem antes da seta. Então, eles vão se cancelar. Aqui a gente tem 2H+, depois da seta, e aqui ele está antes da seta. Então, eles vão se cancelar também. E a quantidade de elétrons trocados entre ânodo e cátodo é a mesma, então eles também vão se cancelar. E aí a nossa reação global, nesse caso aqui, fica 2NaCl mais água
que resulta em Na+, mais OH-, H2 e Cl2. Nesse caso aqui, a gente tem íons Na+, e OH-. Então, nesse caso aqui, a gente pode ter a formação do NaOH, que é o hidróxido de sódio, é uma base. Então, nessa reação aqui, numa eletrólise aquosa com uma solução de cloreto de sódio, essa solução, no final, ela vai ter um caráter básico, porque vai ter a formação de uma base. Então, ali, quando acabar esse processo de eletrólise, a gente vai ter a formação de uma base. Então, essa solução vai ter caráter básico. Tudo bem? Essa parte. Ficou meio confuso, foi muita coisa. Tá. Então, é isso, essa parte da eletrólise, de montar a reação global. Então, uma coisa que é diferente, algumas coisas que são diferentes da pilha para a eletrólise. Primeira coisa são os polos, né? Os polos positivos e negativos, eles são invertidos em cada uma delas. E também isso, na pilha a gente não precisa considerar esse processo de dissociação da substância, porque não tem isso, né? Os eletrodos, eles já ficam imersos em soluções com seus próprios íons. Nesse caso da eletrólise, eles ficam tudo junto, então ocorre uma dissociação de uma substância que a gente precisa considerar na hora de montar nossa reação global. Então, agora, alguns exercícios para a gente finalizar. Então, sob condições apropriadas, a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de cobre produz cobre e cloro. Assinale a alternativa que contenha força eletromotriz externa mínima para que esse processo ocorra sob condições padrão. Tá, então, nesse caso aqui, a gente tem o cobre, a reação de redução do cobre e a equação de redução do cloro. A semi-reação do cobre e do cloro. Então, primeiro a gente precisa ver o que ocorre na dissociação do cloreto de cobre. Então, na dissociação do cloreto de cobre, a gente vai ter a formação de cobre 2+, e de cloreto. De 2 cloretos, no caso, né? E aí a gente viu que os cátions se unem ao cátodo, que nesse caso é o polo negativo e que reduz. E já os negativos, eles se unem ao polo positivo, então os ânions se juntam com o ânodo, que é o polo positivo, e eles oxidam. Então, no caso, o cobre vai reduzir e o cloro vai oxidar na eletrólise. E aí, então a gente determina aqui o que é o cátodo e o que é o ânodo, e a gente viu que a diferença de potencial se dá pelo potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Então, colocando isso aqui, a gente tem que esse diferencial, essa diferença de potencial vai ser 0,34 menos 1,36 volts. Isso daqui vai resultar numa diferença de potencial de menos 1,02 volts. Então, potencial negativo significa que é, sim, um processo não espontâneo, né? Que a eletrólise é. Porém, e aí a gente pode ver aqui que existe essa alternativa aqui. Porém, o que a questão quer é que a gente determine a força eletromotriz externa para que esse processo ocorra. Então, se a diferença de potencial da solução é de menos 1,02 volts, a força externa, a força que é preciso fornecer para que essa reação ocorra, é de mais 1,02.
Então, a alternativa certa é a B, por conta disso. Porque ele pediu para a gente calcular a força eletromotriz externa para que essa reação ocorra, e não a diferença de potencial da eletrólise. Tudo bem, essa parte de por que não foi o que a gente calculou, por que inverteu o sinal. Tá. E aí, nessa questão aqui, fala sobre... então, as proposições a seguir estão relacionadas com eletrólise. Então, vamos lá. Na 1 diz... Tá, ali já está a resolução, então eu vou ler antes da gente ir para frente. Tem. Vamos lá. Então, a eletrólise, ela não ocorre normalmente. Então, se a gente deixar ela lá sozinha, sem fornecer nenhum tipo de energia, ela não ocorre. Ela tem essa diferença de potencial negativa. Então, lembra que lá na pilha a gente falava assim, quanto mais positivo o potencial de redução, é ele que vai reduzir. Na eletrólise, isso não acontece, porque nesse caso aqui teria que ser o cloro, se a gente olhasse por essa regra aqui, né? Então, o cloro que deveria reduzir, mas nesse caso não. O cloro ele vai oxidar. Então, essa diferença de potencial aqui, ela vai ser negativa, porque a gente inverte essa questão. E aí, essa diferença negativa nos indica que essa reação não ocorre naturalmente. E a gente precisa fornecer uma energia externa para que ela ocorra. E aí, então, a gente fez esse cálculo, e esse cálculo está certo, e realmente a diferença de potencial da eletrólise é menos 1,022. Mas o que a gente precisa responder nessa questão é a força eletromotriz externa mínima para que esse processo ocorra. Então, se essa diferença de potencial é negativa, a energia que a gente precisa fornecer para ela tem que ser positiva. Porque só sendo positiva, a reação ocorre. Então, a energia mínima que a gente precisa fornecer para uma eletrólise acontecer é exatamente igual à diferença de potencial da eletrólise, só que positiva. Então, por isso que fica mais 1,02, porque esse mais 0,2 não é a diferença de potencial, é a força externa mínima para que o processo ocorra. Por isso que inverte o sinal. Agora, se a questão pedisse só para a gente calcular a diferença de potencial, seria isso daqui. Mas como ele pediu, a quantidade de energia que a gente precisa fornecer, aí fica exatamente igual esse daqui, é o mesmo valor, só que positivo. Aí ela acontece. Agora, se a gente tiver, por exemplo, uma pilha que só forneça, sei lá, 0,80 volts, a eletrólise vai continuar não acontecendo. Então, a gente precisa de uma bateria, uma pilha, enfim, qualquer fonte de energia que forneça no mínimo 1,02 volts para que essa eletrólise aconteça. Ficou mais claro agora? Tá. Então, vamos lá. Então, aqui é só para a gente ver quais são certas, quais estão corretas, né? Então, ali na primeira diz que as reações de eletrólise ocorrem com consumo de energia elétrica. Na 2, fala que soluções aquosas de glicose não podem ser eletrolisadas porque não conduzem corrente elétrica. E na 3, fala que nas eletrólises de solução salina, os cátions metálicos sofrem oxidação. Então, vamos lá ver qual delas está certa. Quais, né? Qual ou quais? Então, ali na primeira diz que as eletrólises ocorrem com consumo de energia elétrica.
Então, essa está correta, porque a definição, né, de eletrólise é, então, que a eletrólise ela ocorre. Na eletrólise, ocorre a formação de energia química através do fornecimento de energia elétrica. Então, a gente precisa fornecer uma energia elétrica para que ocorra essa transformação em energia química. Então, a 1 está certa. Na 2 diz que a glicose não pode ser eletrolizada porque não conduzem corrente elétrica. Então, em aulas passadas, a gente discutiu o que são solutos iônicos e o que são solutos moleculares. Os iônicos são aqueles que, quando em solução aquosa, liberam íons. E os moleculares são aqueles que, em solução aquosa, eles continuam na sua molécula. E os moleculares, um exemplo deles são os açúcares. Então, glicose, sacarose, enfim, os açúcares, eles são compostos moleculares. Então, eles não geram íons. E se a gente não tem geração de íons, a gente não tem uma diferença de potencial, porque os íons conduzem corrente elétrica. Essa diferença de potencial entre os íons conduzem corrente elétrica. Se o molecular não produz íons, não tem corrente elétrica. Então, açúcares, quando a gente tem uma solução aquosa de um açúcar, por exemplo, não vai acontecer a eletrólise, porque não vai ter íons em solução. E a eletrólise, para ela acontecer, é preciso que tenha íons em solução. Então, a 2 também está certa, porque em soluções aquosas de glicose não podem ser eletrolizadas. Tá certo. E na 3 diz que nas eletrólises de soluções salinas, os cátions metálicos sofrem oxidação. Nesse caso, a gente viu que os cátions, eles migram para o polo negativo da eletrólise, que é o cátodo. E aí, esses cátions são reduzidos. E já os ânions, eles se juntam ao ânodo da eletrólise, da célula eletrolítica, né? E eles são oxidados. Então, nesse caso, os cátions são reduzidos e não oxidados. Então, essa alternativa está errada. E aí, a alternativa certa é a D, que diz que a 1 e a 2 estão corretas. E aí, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Hoje acabou antes, né, nossa aula. E é isso. Eu separei um vídeo que explica um pouquinho mais sobre a diferença entre pilhas e eletrólises. Eu vou mostrar para vocês antes da gente finalizar a aula. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Aí só me falam se vocês estão conseguindo enxergar. Pronto, tô compartilhando. Tá, então eu vou colocar. Eu nunca compartilhei, tá? Aí vocês me falam sobre o volume, se tá bom, se tá muito alto. Nossa aula. Nós temos aqui duas cubas eletrolíticas idênticas. Essa chapinha aqui no meio é a ponte salina. Então, cada cuba eletrolítica tem a sua ponte salina. Na cuba da esquerda, nós vamos explicar o funcionamento da pilha. Então vamos colocar aqui uma lâmpada, que é característica do funcionamento da pilha, porque a pilha acende essa lâmpada. E nessa cuba, onde nós vamos falar sobre a eletrólise, vamos colocar um gerador. Já já a gente volta nesse gerador. A primeira diferença entre a pilha e a eletrólise é que a pilha tem funcionamento espontâneo. Enquanto... tá. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Na eletrólise, o funcionamento não é espontâneo. Isso acontece por causa dos potenciais padrão de eletrodo.
O potencial padrão de redução do zinco é igual a menos 0,76 volts, enquanto o potencial padrão de redução do cobre 2+, é igual a mais 0,34 volts. Como o potencial de redução do cobre 2+, é maior que o potencial de redução do zinco, o cobre 2+, sofre redução com maior facilidade, ou seja, ele tem facilidade em receber elétrons e, consequentemente, o zinco, quando colocado numa pilha de Daniell, tem facilidade de perder elétrons para o cobre. Portanto, os elétrons saem do zinco e vão para o cobre. As soluções da cuba eletrolítica são ricas em cobre 2+, e zinco 2+. À medida que o eletrodo de zinco se oxida, ou seja, perde elétrons, ele sofre corrosão e a quantidade de cátions 2+ na solução aumenta. Por outro lado, os cátions cobre 2+ sofrem redução e aderem à superfície do eletrodo, aumentando a massa de cobre no eletrodo. Então, você observa um aumento desse eletrodo. Nós podemos representar o funcionamento da pilha por uma reação. O zinco, em contato com o cobre 2+, cede elétrons para o cobre 2+, e os produtos da reação são zinco 2+, e cobre 0, no estado sólido. Na eletrólise, o cobre cede elétrons para o zinco e a reação ocorre em sentido contrário. O polo negativo do gerador despeja elétrons no circuito, enquanto o polo positivo aspira elétrons do circuito. Consequentemente, o zinco sofre redução e os cátions de zinco 2+ livres na solução migram para o eletrodo de zinco, aumentando, consequentemente, a massa de zinco nesse eletrodo. Já a oxidação do cobre resulta em corrosão desse eletrodo e, consequentemente, aumenta a concentração de cátions cobre 2+ na solução, porque, por causa da oxidação, cátions cobre 2+ são despejados na solução. Tanto na eletrólise quanto na pilha, o polo onde ocorre a redução recebe o nome de cátodo. Então, na pilha nós temos o eletrodo de cobre sofrendo redução, por isso ele recebe o nome de cátodo, e na eletrólise o eletrodo de zinco sofre redução, por isso ele recebe o nome de cátodo. O polo onde acontece a oxidação recebe o nome de anodo, tanto na pilha quanto na eletrólise. Na pilha, o polo positivo é o cátodo e o polo negativo é o anodo. Na eletrólise acontece o contrário. O polo negativo é o cátodo e o polo positivo é o anodo. Para calcular a força eletromotriz da pilha, basta calcular a diferença entre o potencial padrão do oxidante, que é o cobre, ou seja, 0,34, e o potencial padrão do redutor, que é o zinco, cujo potencial é menos 0,76. 0,34 menos 0,76 é igual a 1,10 volts, sinal positivo aqui na frente. Então, essa pilha vai fornecer uma voltagem igual a 1,10 volts. Para que a eletrólise ocorra, a força eletromotriz do gerador deve ser superior a esses 1,10 volts. Então, a força eletromotriz do gerador deve ser maior do que 1,10 volts para tirar o elétron do cobre e levar para o zinco 2+. Para terminar, é importante você notar que tanto na pilha quanto na eletrólise, o cátodo é o eletrodo onde acontece a redução, enquanto o anodo é o eletrodo onde acontece a oxidação. É isso aí, pessoal. Espero que vocês Bom, gente, então vou parar aqui de apresentar. Vai para o meu slide. Então, assim, antes de voltar lá para o slide, vocês viram ali, então, a diferença da pilha e da eletrólise.
Enquanto eu explicava, eu falei sobre que não há diminuição de massa entre os eletrodos, e isso ali no vídeo estava diferente, né? Ele falou que ocorria, e isso acontece por conta daquela parte que eu falei sobre os eletrodos ativos e eletrodos inertes. Então, os exemplos que eu fiz sobre eletrólise, os eletrodos eles eram inertes, então não ocorre essa diferença na massa deles. Porém, quando o eletrodo é ativo, ou seja, naquele exemplo que ele deu entre zinco e cobre, eles participam da reação. Então, nesse caso, vai continuar tendo essa diferença de massa, assim como ocorria na pilha, né? Então, sempre o que oxida perde, o que oxida reduz a massa e o que reduz aumenta a massa. Então, eu vou voltar lá para o meu slide, só para... É isso, eu, na verdade, nem vou voltar lá para o slide, porque eu não deixei atividade para vocês nessa aula, porque a gente finalizou, e como eu comentei para vocês, as atividades que sobraram lá da apostila, elas eram só teóricas. E aí, como é um pouco difícil vocês ficarem justificando e tudo mais, eu preferi por não deixar nenhuma atividade hoje. E então era isso. Não sei se ficou alguma dúvida, se o vídeo ajudou vocês a enxergar um pouco melhor. Ali no vídeo ele fala cátodo e anodo, eu falo cátodo e ânodo. Isso também é uma coisa assim que muda às vezes, tá? Mas enfim, é a mesma coisa. E é isso. Não sei se vocês entenderam. Querem que eu volte em alguma parte? Ou a gente pode finalizar? Então tá. Então eu vou disponibilizar esses slides. Acho que eu não disponibilizo o slide desde a aula passada, só realmente da aula 9, no caso, né? Só acabei esquecendo mesmo, me desculpem, mas eu envio agora, já terminando a aula, eu já consigo enviar para vocês. E é isso, então eu vou me despedir de vocês, né? Se a gente estivesse presencialmente hoje, vocês provavelmente ganhariam alguma lembrancinha, que isso é padrão das minhas últimas aulas com a turma. Mas então só vou agradecer vocês, né? Como a gente está remotamente, então só vou agradecer. Muito obrigada por participarem das minhas aulas. Foram 4 aulas juntos, 8 encontros. E é isso. Desejo muito, muito, muito sucesso para vocês. Eu fico por aqui, né? Vocês ainda têm mais um pouco de aula do pré. Então, estendo meu agradecimento também para a equipe do pré, ao Alan, que sempre estava disposto a me ajudar, e enfim. E é isso, desejo sucesso, desejo que vocês alcancem aquilo que vocês desejam, e claro que isso é meio clichê, mas não custa eu lembrar vocês, né, que vocês não são apenas números de inscrição, números de classificação em vestibular. Então, se acontecer de alguém não ser aprovado nesse ano, tá tudo bem, a gente pode tentar de novo. Meu contato ficou no fim de todas as aulas ali. Continuo disponível para vocês, né? Não vamos mais ter nossos encontros aqui, mas se vocês quiserem me procurar para qualquer coisa. Sei que às vezes as aulas daqui eram muito conteúdo para uma carga horária pequena, então se vocês quiserem algo mais detalhado, vocês também podem me procurar. E é isso. Estou muito feliz de ter feito parte do pré. Acho que é um projeto muito interessante, muito importante, e que vai proporcionar cada vez mais oportunidade para mais pessoas terem acesso a uma educação de qualidade. E é isso, gente. Sucesso, qualquer coisa me procurem. E é isso.